200 mil anos. E então, de repente, todos sumiram. Os homens de Neandertal. Hoje, seus ossos antigos alimentam o debate sobre o que é ser humano. Será que essa estranha criatura foi extinta? Ou se tornou um de nós? Mundo dos dinossauros. A trilha do homem de Neandertal. Em 1856, uma caverna no Vale Alemão de Neander revelou um estranho esqueleto, mais homem do que macaco, ainda não totalmente humano. Logo, fósseis similares na Europa foram chamados de Neandertal, e nasceu o chavão do homem da caverna. Pouco inteligente e selvagem, privado de graça física e virtude moral. Assim são descritos os homens de Neandertal no século XX. A reputação não é merecida, diz Milford Wolpoff, paleoantropólogo da Universidade de Michigan. Sua pesquisa o leva a Rock Shelter, próximo à cidade croata de Krapina. Aqui, na virada do século, centenas de ossos de Neandertal foram desenterrados. O sítio foi comemorado com a representação de um escultor de uma família Neandertal. As estátuas pareciam evocativas ou meramente divertidas para a maioria dos visitantes, mas não para o Wolpoff. Nunca houve homens de Neandertal assim, está tudo errado. Primeiro, eles viveram na Europa durante a parte mais fria da última era glacial. Estão nus, não estão vestindo nada, isso é loucura. Eles usavam roupas, sabemos disso porque achamos as ferramentas com que eles faziam roupas. Estão jogando pedras nos animais como se os animais ficassem parados, esperando por isso. O fato é que os homens de Neandertal não eram assim, nem fisicamente. Eram robustos, tinham ombros largos, eram musculosos, tinham membros curtos. Eles se adaptaram ao frio e usavam muita força física durante suas vidas. De acordo com o registro do fóssil, os primeiros homens de Neandertal se desenvolveram de um ancestral mais primitivo há mais de 200 mil anos. Eles viviam despreocupadamente na terra e deixavam poucos rastros. Parece que eles não armavam barracas, não construíam cidades, nem pintavam cavernas. Eles deixaram pouca coisa além de ossos e ferramentas de pedra. Eles foram encontrados em cavernas e abrigos de pedra na Europa, na Ásia Central e mais para o sul, no Oriente Médio. Mas os homens de Neandertal olhavam para uma paisagem que nós mal reconheceríamos. O mundo deles estava sob a ação da última idade do gelo. Camadas de gelo de 1,5 km de espessura espalhavam-se pelo norte da Europa e escorriam até as planícies abertas da Alemanha e da França. Mamutes e rinocerontes peludos perambulavam pela terra. Esse clima glacial modelou a anatomia dos homens de Neandertal. Seus narizes grandes aqueciam e umidificavam o ar frio e seco. Seus corpos pequenos e atarracados eram eficientes na conservação do calor. Dotados de cérebros levemente maiores do que os nossos, os homens de Neandertal também dominaram o fogo, fizeram roupas e produziram ferramentas de pedra. Cada fabricante de ferramentas aprendeu a mesma técnica antiga. Hoje, essa tradição perdura nas mãos do arqueólogo Nick Barton, da Universidade de Oxford. Estudando as ferramentas dos homens de Neandertal, ele aprendeu a reproduzi-las.
Este é o lado de raspagem. Achamos que este tipo de ferramenta era usado para processar ou trabalhar o couro. Por exemplo, como esta peça de couro pode ser raspada para remover a gordura e a banha deste pedaço de pele de animal. Com suas ferramentas e sua anatomia única, os homens de Neandertal se adaptaram ao seu mundo, mas foram impulsionados até seus limites. Raios-X de ossos encontrados em crapina mostram traumas severos, incluindo fraturas compostas. Muitos homens de Neandertal viviam com dores crônicas. Menos de 1 em 10 chegava aos 40 anos. E suas preocupações iam além apenas da sobrevivência. Escavações em uma caverna no Irã revelam que os homens de Neandertal enterravam seus mortos. Um ancião com seus 40 anos era deixado para descansar em uma trincheira rasa e seu corpo era colocado como o de uma criança dormindo. Cego de um olho e virtualmente aleijado durante anos, ele tinha sido cuidado em vida e na morte. Em um sepultamento ali perto, o solo era rico em pólen fossilizado. Um sinal de que eram colocadas flores sobre o corpo de um ente querido. O espírito deste gesto alcança 60 mil anos. Embora seus métodos fossem simples, os homens de Neandertal abrigavam centelhas do comportamento moderno. Mas eles eram nossos ancestrais? Ou foram levados à extinção por um recém-chegado agressivo? Caçadores robustos, bem adaptados à idade do gelo. Este novo retrato dos homens de Neandertal veio à luz. Mas um grande mistério permanece. Por que, depois de 200 mil anos de existência, eles desapareceram subitamente? O registro fóssil é claro. Há 25 mil anos, uma nova linhagem europeia ficou em seu lugar. Mais alta, mais delgada do que os homens de Neandertal, de grandes ossos e testas, esse povo tinha outro atributo único. Eles criaram a arte. O significado de suas magníficas pinturas e esculturas nos ilude, mas a mensagem é clara. Aqui havia uma cultura complexa e vibrante. Aqui, um novo senso de si mesmo. Quem eram essas pessoas? De onde vieram? Os cientistas estão divididos nesta questão. 2 enredos possíveis surgiram. Ambos concordam que nossa espécie se desenvolveu do Homo erectus, que apareceu na África há 2 milhões de anos. De acordo com o primeiro enredo, os descendentes do Homo erectus na Europa se tornaram os homens de Neandertal. Eles, por sua vez, se desenvolveram lentamente até os humanos modernos. No segundo enredo, os homens de Neandertal são o fim evolucionário. Apenas os descendentes africanos do Homo erectus se tornaram modernos. Ao se espalharem pelo mundo, eles substituíram todos os outros. A costa da África. Em algum lugar deste continente, há 4 ou 6 milhões de anos, uma pequena criatura, semelhante ao macaco, começou a andar em pé. Há 1,5 milhão de anos, seu descendente, o Homo erectus, iria transpor a África. Durante a última idade do gelo, Gibraltar, no extremo sul da Espanha, era o lar para os homens de Neandertal e para os humanos modernos. A caverna de Gorham pode preservar pistas da transição entre esses 2 grupos. Essa possibilidade atraiu uma equipe de arqueólogos e paleontólogos, incluindo Christopher Stringer, do Museu de História Natural de Londres. Ele espera encontrar uma mudança abrupta entre 2 culturas diferentes.
Os humanos modernos tinham um sistema social muito mais complexo, e a arte era parte desse sistema social, um complexo modo de se adaptar. Eu acho que os humanos modernos eram capazes de olhar à frente e para trás sobre longos espaços de tempo. Os homens de Neandertal viviam mais para o presente. Os humanos modernos olham para o passado através da mitologia, história e tradições, e também para o futuro. Eles conseguem planejar à frente por longos períodos de tempo. O primeiro povo anatomicamente moderno apareceu há mais de 100 mil anos na África e depois no Oriente Médio. Em suas feições, Stringer vê as raízes do nosso tipo. O padrão total do crânio é moderno. Temos uma testa alta, um crânio redondo, ele é bem alto. Temos um rosto largo e horizontal. Este é um rosto que vemos nos primeiros homens modernos em todo o mundo. De acordo com Stringer, esses primeiros homens modernos finalmente migraram para a Europa durante a Idade do Gelo. Há 40 mil anos, dois clãs rivais podem ter enfrentado a planície coberta de neve. Eu não vejo razão para supor que os homens de Neandertal nunca tiveram nenhum contato com esses recém-chegados. Pode ter havido um contato, pode ter havido uma troca em algumas áreas. Eles podem ter até cruzado, mas essencialmente isso leva ao fim dos homens de Neandertal. Eles se desenvolveram na Europa durante 200 ou 300 mil anos e a vinda dos recém-chegados foi o início de seu fim. O caminho não foi simples, do primitivo para os humanos mais avançados. A evolução é um jogo de acaso. Acho que podemos traçar a evolução humana nos últimos 2 milhões de anos. É como dar as cartas a partir da África. A minha mesa é um mapa do mundo. Há 2 milhões de anos, o Homo erectus apareceu na África. Então, há 1,5 milhão de anos, o erectus foi para o Oriente. Talvez há 1 milhão de anos, o erectus tenha ido para a Europa. E assim temos a evolução no próximo 1 milhão de anos em cada uma dessas regiões. Na Europa, por exemplo, temos os homens de Neandertal em Gibraltar. Eles estão presentes no resto da Europa. Estão presentes no Oriente Médio. Mas na África, a evolução tomou um curso diferente. E então temos a aparição há 100 mil anos do Homo sapiens, os humanos modernos. Eles estavam lá há 100 mil anos e se espalharam rapidamente pelo Oriente Médio. Mais tarde, há 50 mil anos, eles estavam no Oriente. E há uma substituição das antigas populações fora da África, nesta segunda distribuição. Na Ásia, os descendentes do Homo erectus são substituídos. No Oriente Médio, o Neandertal é substituído. E, finalmente, na Europa, há 40 mil anos, os homens de Neandertal são substituídos. Assim, na última distribuição na qual nós surgimos, só ficaram os humanos modernos em todo o mundo. Se Stringer está certo, os homens de Neandertal foram apenas uma de várias populações de humanos arcaicos que foram extintas. Mas outro cientista acha que as cartas foram empilhadas de modo bem diferente. A Terra tende a apagar o passado. Os fósseis humanos são extremamente raros. O sítio croata de Krapina é considerado um tesouro. Quase 1000 fragmentos de ossos de homens de Neandertal foram desenterrados lá. Durante 2 décadas, Milford Wolpoff estudou os fósseis de Krapina para achar pistas do destino dos homens de Neandertal. Guardados em um museu de Zagreb, os ossos representam 3 dúzias de indivíduos e cobrem 50 mil anos. Para Wolpoff, eles lançam uma luz sobre a anatomia neandertal. Aqui em Krapina foram achados elementos que são realmente modernos, mas são raros. Eles nos dizem que a cadeia genética tinha o potencial de se desenvolver em uma direção moderna, porque existem os elementos dos quais ele pode ter se desenvolvido.
Vou mostrar o que quero dizer quando afirmo que no limite de variação de Krapina achamos as condições modernas. Aqui temos uma testa neandertal espessa. Dá para ver a espessura pelas órbitas, e o povo moderno era assim. Este é um crânio da região de uns 3.000 anos. E temos a mesma testa espessa, mas já afinou consideravelmente para o lado. Se é espessa no meio, os lados são finos. O que eu quero mostrar é que Krapina abriga essas condições. Podemos pegar um elemento espesso e comparar para vocês verem a similaridade. Aqui temos um elemento bem mais espesso daquele que mostrei. E aqui temos o elemento mais fino. Ele afina em direção ao lado externo. Logo, nos desenvolvemos na direção moderna, não por ter a variação de Krapina, mas por mostrar que ela tem a base da evolução da morfologia moderna. Ao norte de Krapina, em uma caverna próxima à cidade croata de Vindia, Wolpoff encontra outra peça do quebra-cabeças Neandertal. Durante 2 décadas, equipes do Museu de História Natural de Zagreb exploraram o sítio. Seus achados incluem os restos de alguns dos últimos homens de Neandertal da Europa. Esses ossos são menos robustos do que os encontrados em Krapina. Para Wolpoff, eles fornecem um elo evolucionário entre os homens de Neandertal mais arcaicos e os humanos modernos. A chave para a teoria de Wolpoff é a ideia do fluxo de genes. Do mesmo modo como as populações viajam hoje, se misturam e dividem características, os homens de Neandertal tiveram contato com outros povos arcaicos nos limites da Europa. Através da época evolucionária, o fluxo de genes dotaria cada população com elementos modernos similares. A evidência mostra que temos diferentes elementos modernos que apareceram em lugares diferentes e se espalharam, porque as populações estavam sempre interconectadas, como vemos na Ásia Ocidental, onde há o cruzamento entre povos diferentes. Talvez por isso, no sul da África, as testas espessas tenham desaparecido. No norte da Ásia, os crânios tenham se tornado finos, e na Europa, os crânios tenham se tornado grandes. Tudo isso está interligado. Essas ondas onde os elementos se juntam nos tornam modernos. Um grupo não foi moderno por mais tempo que outros, nem se tornou moderno primeiro. Precisamos da junção do que realmente aconteceu. Se Wolpoff está certo, os homens de Neandertal desempenharam um papel em nossa evolução, e seu legado está em nossa cadeia genética. No fim, apenas a anatomia pode não resolver a charada dos homens de Neandertal. Outras pistas estão disfarçadas nos meandros da cultura. Extinção ou assimilação? O destino dos homens de Neandertal ainda está para ser determinado. Apenas isto está claro. Há 40.000 anos, uma revolução teve início. Uma nova tecnologia varre a Europa, muito mais refinada do que as lascas de pedra dos homens de Neandertal. Estas lâminas finas têm o fio 10 vezes mais cortante do que as de pedra. Amarradas a varas ou coladas a hastes, elas se tornaram machados e lanças. O jogo de ferramentas se tornou mais distinto na forma, função e materiais usados. Osso, galhada, chifre e presa de mamute são armazenados e afiados. Aparecem esculturas finas. Agulhas de costura permitem o desenho de roupas melhores, mais efetivas em reter o calor. Tais ferramentas avançadas foram encontradas com os restos de humanos modernos e nunca com os ossos de um Neandertal. Povos modernos fizeram ferramentas modernas. Os homens de Neandertal fizeram ferramentas arcaicas, uma dedução simples. Mas descobertas no sítio de Vindia solapam essa lógica. Estas pontas de ossos, encontradas próximas aos últimos restos de homens de Neandertal, são muito mais avançadas do que suas primeiras ferramentas. Se eles estavam começando a agir modernamente, estavam se tornando modernos? Ou foram sobrepujados pelos recém-chegados, com ferramentas elaboradas, habilidades superiores de caça e talvez uma linguagem e uma estrutura social mais complexas.
No fim da sua época, os homens de Neandertal começaram a mudar seu comportamento. Mas eu acho que esse é um sinal da influência dos seres humanos modernos que estavam lá na mesma época. Talvez seja um sinal de que os homens de Neandertal estavam sob grande tensão, tendo que competir com os recém-chegados. E também pode ser um sinal de troca entre esses grupos. Na verdade, eles estavam trocando materiais. Então, os homens de Neandertal eram capazes de alguns aspectos desse comportamento. Mas eu acho que no caso deles, em termos da própria sobrevivência, não foi o suficiente. Há cerca de 40 mil anos, a cultura deu um salto importante à frente. Em um tempo evolucionário muito curto, nossa espécie desenvolveu a agricultura, inventou a escrita, construiu grandes cidades e dividiu o átomo. Essa aceleração de ideias e tecnologia nos levou da idade do gelo à idade da informação. Do início humilde, nos tornamos, para melhor ou para pior, a espécie mais excepcional da Terra. O mistério das nossas origens leva os cientistas a cavernas escuras e túmulos antigos para fazer as velhas perguntas. Quem somos nós? De onde viemos? O que nos torna humanos? Qualquer que tenha sido seu destino, os homens de Neandertal eram humanos a seu modo único. Embora distantes, eles são nossos parentes. Com certeza, foi a sua natureza humana que os ajudou a sobreviver por 200 mil anos. O dobro do tempo que os humanos modernos estão sobre a face da Terra. Até onde nossa natureza humana vai nos levar?